Bom, então, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos, né? Tudo em ordem. Me convidaram para dar aula de soluções de conflitos, mediação e arbitragem, que é uma disciplina paralela, né? Que circunda ali o processo civil, bem interessante, que está na moda sobre vários aspectos, né? Já faz um certo tempo. Então, eu particularmente gosto, não gosto, vou dizer assim, minhas considerações pessoais com relação à disciplina no decorrer do curso e espero contribuir para alguma coisa de vocês. Todo mundo que está aqui me conhece, nossa, vejo que até a Adriele está presente hoje, né? Fazia tanto tempo que isso não acontecia. E Tá feliz, né? tô feliz, ótimo, Ai, né? que bom. Então eu gosto bastante da turma de vocês e eu acho que é a última chance de eu reprová-los antes de vocês se formarem. Então se cuidem, beleza, moçada? Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar mais fácil. Tá ok. Bom, vejam lá, pessoal. Como vocês estão acostumados, né? Eu pretendo colocar tudo que eu faço no Moodle, já está colocado lá, inclusive. Eu tenho acesso ao Moodle tanto pelo sistema antigo lá, quanto pelo Jacate. Só que pelo sistema antigo é mais difícil de achar a disciplina para mim. Então ali está funcionando, está maravilhoso, está ótimo desde o começo, né? De todas as disciplinas que eu estou esse bimestre, esse semestre, né? A única que eu consegui fazer certinho por conta do tempo, da organização, foi a de vocês, ok? Então vai ser da mesma forma. Vamos lá, a disciplina é solução de conflitos, mediação e arbitragem, né? Hoje a gente faz uma introdução com relação a isso, de uma forma bem tranquila. Não precisa eu me apresentar, se vocês precisarem falar comigo, eu estou na faculdade na terça e na quarta. Tem meu telefone, tem meu e-mail, isso fica disponível sempre lá no Moodle, então é tudo muito tranquilo, muito fácil de vocês acompanharem, tá? Falarem comigo. Disciplina EAD, né? Quinto ano, 10º período, sistema de avaliação. Aqui a gente tem uma alteraçãozinha, né, pessoal? Qual que é a alteração? A média é 6, a média baixa é horrível, né? Super baixa, né? Dá vergonha de dizer que fez o curso numa instituição em que a média é 6, né? Mas por conta disso, por conta de uma série de reclamações, problemas e coisa errada aí que vocês foi alterado uma coisinha pequena. Vocês, como hoje é sexta-feira, certamente alguém já falou para vocês que apesar da média ser 6, a gente não foi alterado o valor do trabalho, que era 3, para 2. Para ficar padrão entre todos os professores e para não ficar aquela coisa tão fácil, então eu não preciso nem estudar, tiro 3 no trabalho, faço qualquer coisa na prova e eu acabo sendo aprovado. Tranquilo? Então, só essa observação que eu faço, né? E eu acredito que vocês já sabem. Por quê? Porque uma das poucas coisas que os professores reclamaram na reunião dos professores da semana passada e a coordenação entendeu que é muito lógico isso, né? Fica muito fácil você tirar 3 numa prova. Diga, Vitor. Mas então a média vai continuar 6? Eu tinha ouvido que a média teria voltado para 7? Não, a média não voltou para 7. A média é 6, não vai ser alterado o sistema de avaliação, é 6. A única coisa que mudou é que os trabalhos que teoricamente deveria ser uma liberdade do professor, mas para não ter problema e não ter comparação, existe um combinado que todo mundo faz igual. E foi combinado nesse semestre que nós vamos adotar 4 de prova e 6 de trabalho, beleza? Mas a média, não. 2 de trabalho e 8 de prova, tranquilo? E 6 é a média mínima. Não mexemos na média. Ainda é baixo, beleza? Isso vale para todos. Isso vale para todos. Gente, aqui eu coloco o ementa, por quê? Porque no primeiro dia de aula, todo professor tem a obrigação de vir aqui e mostrar a ementa. O que nós vamos falar? Mediação, conciliação e arbitragem. Teoricamente, vamos mencionar sobre este assunto, ver como funciona, as vantagens, falar de alguns métodos, algumas coisas, ver se isso é bom, se isso é ruim, quais são as vantagens, as desvantagens, como que isso aconteceu, histórico, então essas coisas. Tá a ementa aqui.
Eu deixo a ementa disponível lá no Moodle para vocês terem acesso, para não ter dúvida, mas não é uma coisa que dá tanta discussão. Objetivos, a mesma coisa, quer fazer com que o que está na ementa seja efetivamente compreendido, aprendido por vocês. Bibliografia básica, que está lá, teoricamente alguma coisa. No entanto, vocês sabem que tudo que eu faço e que eu uso o Moodle, eu vou deixar inclusive alguns livros lá para vocês terem acesso, tá? Inclusive, eu mudei um negócio, pessoal. Como nós estamos na era da IA, né, eu também uso bastante IA, vocês sabem, até para fazer prova, até para um monte de coisa. E daí, gerando as aulas, como é uma disciplina que eu já dei aula, mas vai fazer muito tempo que eu não dou, e o que eu vou ter que refazer todas as aulas, eu optei por fazer, e daí eu acabei usando uma inteligência artificial para gerar um podcast. Gerou, pessoal, veja aqui uma aulinha, a minha aula transformada em um podcast, ela deu um áudio ali de 28 minutos. Está disponível no meu nome neste canal, digamos assim, lá no Spotify. Vocês podem ouvir isso em qualquer outro lugar. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho o hábito de ouvir áudios no Spotify. Eu escuto muito podcast, muita notícia, muita coisa de várias formas diferentes. E eu acredito que se eu estivesse fazendo o curso, seria uma forma quando eu poderia estudar. Eu, particularmente, escuto tanta coisa que eu consigo escutar numa velocidade bem maior do que o 1. Então, aquilo que é 28 minutos aqui, eu conseguiria ouvir em 20 minutos tranquilamente. E é uma coisa diferente, tá? Logicamente, não sou eu falando, é uma conversa entre duas pessoas que estão trazendo ali conceitos interessantes. Ou a chave do negócio, de fazer um negócio interessante, é dar boas fontes, para que a IA consiga elaborar um trabalho bem feito. Eu, particularmente, achei que ficou legal e por isso eu estou disponibilizando para vocês. Espero que usem e que gostem, beleza? É uma coisa assim que eu estou começando a fazer. Faz tempo que eu penso nisso, mas foi só nesse semestre que efetivamente eu coloquei em prática e que eu vi que realmente dá para acessar, dá para colocar no Spotify. Então é só um áudio, não é uma coisa tão pesada, é fácil de fazer. Espero que vocês usem, beleza? Objetivo da aula, pessoal. Bom, hoje a introdução. Como objetivo da aula, eu vou falar o quê? Nós mudamos, né, de um tempo para cá, do tempo da briga, né, de buscar uma sentença, do litígio, para a cultura da paz. Qual que é o problema? Nem todo mundo compreender o sistema multiportas, falar um pouquinho sobre métodos autocompositivos e heterocompositivos de litígios, né? E identificar o marco legal brasileiro. Hoje, nós não vamos falar especificamente de muita coisa, mas vamos falar a evolução deste negócio, tá? Sempre é muito elogiado, é muito importante. Por quê? Porque quando nós falamos de métodos alternativos de solução de conflitos, a gente está trazendo um mecanismo que serve para desafogar o judiciário, tá? E isso é muito bom. Além daquela brincadeira que eu sempre falo com vocês com relação à regra da pilha, que qualquer coisa que for servir para diminuir o tamanho de pilha de processos que o magistrado tenha que julgar é bem-vindo. Além desta regra, que obviamente que ainda existe, que é muito importante, nós temos que considerar outras vantagens diversas que são decorrentes dessas soluções, tá? Então, obviamente, tem um monte de vantagens, mas a regra da pilha ainda faz com que isso aqui seja ainda mais valorizado, tá? O fenômeno do conflito, né? Naturalmente, pessoal, a gente tem conflito, né? Então, eu comecei a dar aula esta semana de História do Direito, uma disciplina que eu pensei que eu tinha dado aula, mas eu nunca tinha dado aula de História do Direito. E é interessante que você vai falar lá com o pessoal que são os calouros, né, com os mais novos, e vem contar aquela coisa assim, viu? O conflito de interesses, a divergência de interesses é algo que é normal no ser humano, tá? Todo mundo quer mais dinheiro, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Eu quero namorar com a mulher mais bonita. Eu quero tudo que é de melhor, eu quero, né? E é lógico que
todo mundo querendo a mesma coisa, naturalmente sempre vai existir conflito. Tá? Até por regras simples, pense nos recursos naturais. Os recursos naturais são naturalmente finitos, mas as necessidades do homem são infinitas. Então sempre vai existir um conflito. E por conta desta ideia do conflito, de uma divergência, de termos interesses diferentes, assim, nós precisamos de ter mecanismos, formas de resolver esses problemas, né? Então, assim, se existe o conflito, nós vamos ter que ter um meio de resolver. O meio natural é o judiciário, só que o judiciário tem seus problemas, né? Então, assim, quando tem um conflito de interesses, conversa em argumentos válidos, chegar a uma resolução, a gente vai ter que partir para alguma forma de solução de conflitos, tá? Então, vocês passam aqui anos falando da solução de conflitos via judiciário. E cabe a mim, nessa disciplina pequena aqui, falar um pouquinho de outras modalidades, outras formas de solucionar conflitos que não necessariamente acessando o judiciário. Por quê? Porque, obviamente, o judiciário não é o melhor dos caminhos, né? Segundo Boaventura de Souza Santos, veja, um nome muito importante, existem pelo menos 3 formas de solucionar um problema, né? Então, de solucionar um conflito. A primeira dela seria a retórica, seria a conversa. Sabe aquela ideia antiga de que o bom operador do direito fala super bem, tem uma boa retórica, tem bons argumentos, tem aquela coisa? Então, essa é mais ou menos uma ideia, pessoal. Não que seja próprio da gente, né? E eu, particularmente, acredito que quem conduz melhor, por exemplo, uma audiência de conciliação, não é o cara do direito, não é o bacharel do direito. Particularmente, eu acho que o pessoal das exatas, o pessoal que faz engenharia, os administradores com grande são melhores em argumentação, conseguem visualizar de uma forma mais matemática onde que está a vantagem das partes e eles conseguem ter argumentos mais persuasivos, né? Porque o direito, querendo ou não, nós somos técnicos na arte de processos judiciais. Ponto. Nós não entendemos do resto da vida, nós não somos técnicos no resto das coisas. E estas outras coisas que estão sendo discutidas. Então, segundo Boaventura, a primeira modalidade seria pela conversa, pela retórica. Vamos resolver assim o conflito? Vamos. Segunda modalidade seria por uma burocracia. Põe uma norma, põe uma regra, faça alguma coisa, tal. Então, burocraticamente, eu vou resolver os meus conflitos, eu vou ter ali uma forma de comunicação diferenciada. E não podemos desconsiderar que existe ainda a forma violenta de resolver as coisas, né? Então é por uma briga. Nós não precisamos ir longe. Hoje nós sabemos que que o mundo vive 2 guerras muito grandes, né? Então, e o que acontece? A retórica não conseguiu, não houve burocracia que resolvesse, e nós temos aí Ucrânia e Rússia em guerra, Irã e Estados Unidos em guerra, envolvendo um monte de gente e penalizando o comércio internacional por conta do problema do petróleo, né? Então, nós sabemos assim que estas regrinhas de solução de controvérsias, efetivamente, elas existem, né? E seguem essa escalada. Diante dessa regra, a gente lembra que o nosso Poder Judiciário enfrenta algumas dificuldades. Basicamente, que dificuldades seriam essas, pessoal? Morosidade, né? Demora. Por que demora? Porque é muito processo, né? É muito trabalho, é muita confusão, é muita coisa pequena, né, chegando no judiciário. Você abre um juizado especial, você pensa que vai ser uma coisa tranquila, daqui a pouco você tem milhares de processos e não tem uma estrutura condizente a tudo aquilo. E esta morosidade, essa demora do judiciário acaba fazendo com que as pessoas desacreditem um pouco com relação ao funcionamento. Não, puxa, mas vai demorar tanto. Então, aquilo que os antigos pensavam, hoje em dia ainda é uma realidade. Por quê? Porque a justiça não consegue ser ágil, tá? Então, ela é morosa. O judiciário, para ele tomar as medidas necessárias,
não correndo riscos, ele acaba sendo demorado, né? Aqui uma estimativa pequena que a gente pega na bibliografia indicada, que em 2009, né, quando nós tivemos algumas alterações com relação ao nosso sistema de solução de controvérsias alternativos, né, nós tínhamos alguma coisa na casa de 70 milhões de processos, de questões judiciais. É muita coisa se você pensar. E num modelo de ganha-perde, ou seja, um ganha e outro perde. Alguém sai feliz e alguém não sai feliz. Todo mundo sabe que um acordo, às vezes, não é o que eu quero, mas eu sei o tamanho do que eu vou perder. Exatamente, as duas partes resolvem a situação e o judiciário não consegue fazer isso em todos os casos. Então, se o processo for até o final, alguém ganha e alguém perde. Isso nunca é o ideal. Por conta desta morosidade causado pelo acúmulo de processos em um sistema em que sempre alguém ganha e alguém perde, a gente tem um problema absurdo dentro do judiciário. De modo que, se eu tenho uma outra forma de fazer que não ir perante o judiciário, talvez seja melhor. É óbvio que é melhor, né? Então, nesta ideia, pessoal, né, desenvolveu-se assim, alguns pensamentos para tentar melhorar o acesso à justiça. Nossa, nós temos tanta gente procurando a justiça, os processos estão demorando, não está funcionando muito bem. Então, pensou-se por Mauro Capelletti, né, e seu colega aqui, tiveram algumas teorias para tentar melhorar isso. Primeira delas, né, a assistência judiciária aos pobres. Ah, não, então eu, para melhorar o acesso à justiça, tornar a coisa mais efetiva, o que eu vou fazer? Eu vou dar auxílio a todo mundo, dar assistência judiciária a todo mundo, para que as pessoas consigam ir perante o judiciário e resolver os seus problemas. Será que isso melhora a credibilidade do judiciário? Infelizmente não resolveu, pessoal. Num segundo momento, pensou-se na esfera do direito coletivo, né? E daí surgem os direitos difusos, os interesses difusos, né? Lembrando que direito coletivo é aquele que tem origem comum e que atinge uma coletividade de pessoas, ofende o direito de uma coletividade de pessoas. Se essa coletividade de pessoas é conhecida, um direito coletivo. Se é uma coletividade de pessoas não determinável, que eu não sei quem são direitos difusos, que se difundem onde eu não consigo destacar exatamente quem são os envolvidos. Uma segunda onda tentou-se fazer o quê? Fazer julgamentos coletivos. Deu certo? Puxa, infelizmente também não resolveu. Numa terceira onda, pessoal, que é isso que nós estamos discutindo, que nós tentamos trazer por meio dessa disciplina, a gente dá um enfoque num acesso mais amplo, né? Que seriam os meios alternativos de solução de controvérsia, né? E as resoluções adequadas de litígios, né? Então, seriam situações assim alternativas ao judiciário. Não facilitar o acesso para que mais pessoas entrem no judiciário, ou fazer com que o judiciário atenda mais pessoas de uma vez só, como é a primeira e a segunda onda, mas sim trazer leis, formas diferentes que deem uma alternativa que não necessariamente o sujeito precise da justiça estadual para que aquilo torne-se efetivo na vida dele, né? Inclusive, mudou a terminologia, né? Antigamente, utilizava-se a ideia de resoluções meios alternativos, né? Atualmente, naquela ideia de politicamente correto, não é uma solução alternativa, mas uma solução adequada, né? Então, quando a gente fala o RAD aqui, quer dizer resolução adequada de disputas, e não resolução alternativa de disputas. Então, esta é a ideia, evoluir, tornar a coisa mais adequada, mais correta, mais eficiente para aquele problema pontual que você está tendo ali. Ninguém quer ficar anos esperando. E a justiça, para ser justiça efetivamente, ela tem que ser rápida. Se demorar demais, não está sendo justo, tá? É disso que a gente tende a falar nessa situação. Não há um jeito específico, uma chave mestra, um procedimento que sirva para tudo.
né? Cada conflito existe um método específico, um jeito específico. E eu consigo fazer isso por meio do processo judicial? Não consigo. Eu tenho que ter uma regra geral. No processo judicial, eu preciso ter uma chave mestra. Mas cada processo, cada caso, cada problema tem suas peculiaridades. E é nisso que as resoluções adequadas de litígios acaba colaborando, acaba ajustando, você dando poder a quem vai julgar, para que, ou até mesmo aos envolvidos, para que escolham a melhor forma de resolver a controvérsia. O podcast ali criado para vocês, ele está falando assim da metralhadora, de um negócio bem absurdo, né, da serra elétrica. Ele fala da serra elétrica a um meio adequado. E ele compara o judiciário à serra elétrica, que é aquela coisa absurda que vai para resolver o bote para quebrar. Mas pode existir coisas melhores, formas mais eficientes de resolver alguma coisa. E é disso que os métodos adequados tentam fazer, os métodos os alternativos, como se sempre falou. Dentro desta visão, pessoal, surge a ideia e o termo sistema multiportas, né? Sistema multiportas, sempre como que você vai falar em mediação, conciliação, arbitragem, você acaba chegando na expressão do sistema multiportas, que não é uma ideia nova, né? Nós temos aqui o seu idealizador lá de 1976, né? Que ele vai pensar assim, várias portas, várias soluções, várias alternativas distintas para que o conflito encontre uma solução, né? Então tentar assim fazer uma triagem, tentar encontrar um caminho que seja o mais eficiente, a porta mais eficiente para cada litígio. Às vezes, em vez de eu ficar brigando na justiça um tempão para ver uma decisão judicial, para obter uma sentença, da qual vai caber um monte de recursos, eventualmente eu vou lá, pego um árbitro, ou faço uma mediação com uma pessoa bastante esclarecida, coloco as partes para conversar, converso isoladamente com elas e tal, e eu, eventualmente, por um meio alternativo, posso ser mais eficiente do que do meio judicial, né? Então, este sistema multiportas, essas alternativas que a gente tem, então, quando eu falo sistema multiportas, eu estou querendo dizer, eu estou querendo dar outras saídas, outras soluções, outras portas, outros caminhos para resolver a controvérsia, para resolver o litígio, que não exclusivamente pelo processo judicial, né? Pela justiça pública. Vejam lá, pelo princípio da adaptabilidade, eu vou dizer assim, que o procedimento deve se amoldar-se às peculiaridades do litígio. Então, quando eu falo em sistema multiportas, eu uso isso, né? Então, eu vou escolher o mecanismo, a forma que for mais específica, mais ideal para cada caso. Então, eu tenho um problema lá no meio rural. Gente, eu já tive problema, por exemplo, com um gado. Né? A vaca estava doente, não está doente, não sei o quê. E teve que fazer perícia com veterinário, com não sei o quê, um monte de coisa. Demora, custa, tem que fazer quesito, tem que ter auxiliar técnico, não sei o quê. Gente, se fosse um procedimento arbitral, nomeava um veterinário para julgar o negócio, era muito mais rápido, era muito mais eficiente. O que eu estaria fazendo? Eu estou moldando a minha forma de solução de controvérsias à peculiaridade que eu tenho. Claro, é simples assim? Não necessariamente, né? Então, questões técnicas complexas demandam de árbitros especialistas, que é o exemplo que eu dei. Estou com problema com vaca está ficando doente. É um remédio, é o trato, é o manejo, é alguma coisa que está errado com relação a isso. Vou atrás de alguém que manja de por que vaca morre. Quem que é essa pessoa? É um veterinário, é um médico de animal. Beleza, então é o técnico que vai poder julgar o negócio? Sim. O que muda no procedimento arbitral é que, em vez no judiciário, nós mandamos de burocracia, né? De como que faz a coisa. Daí, para pôr a coisa dentro da nossa burocracia, que nós falamos de processo civil, nós vamos atrás de um árbitro, de um perito, ele diz o resultado e nós julgamos de acordo com o que ele está, só que nós, que somos os burocratas, colocamos a coisa para funcionar.
julgar? A pessoa que tem um conhecimento específico. Ele, eventualmente, para ajudar a fazer um termo, organizar alguma coisa, ele pode pegar a ajuda de um advogado para organizar o processo. Mas não é o advogado que vai mandar. É quem realmente entende da situação. Qual que foi as vantagens? Flexibilidade, garantia de celeridade, uma decisão mais precisa, né? Às vezes eu vou pegar um laudo arbitral, um laudo pericial, por exemplo, às vezes eu nem chego no nível da dúvida, gente. É uma coisa tão complexa para mim que é difícil. Eu já peguei problemas, por exemplo, de erro médico, em que eu tive que sentar com o meu cliente e ter algumas horas de aula de medicina específica naquele caso para entender o que o cara está falando, porque senão eu não sei nem fazer pergunta. Eu ainda me considero um advogado caprichoso que faz isso. Tem gente que não faz. E daí? Daí o cara não chega nem na dúvida. Aquela prova técnica acaba nem sendo útil porque nem se sabe utilizar. Então, quando eu estou falando de um procedimento arbitral, quando eu estou falando da adoção do sistema multiportas, que é escolher o meio mais eficiente para resolver o meu litígio, eu tenho que lembrar do princípio da adaptabilidade, que é o princípio qual me possibilita adaptar o meu procedimento, a minha forma de solução ao meu caso concreto. Tudo bem? Bom, aí a gente pode fazer uma distinção. Justiça estatal, que é a que nós estamos acostumados, que é a qual eu adoro, a qual eu vivo trabalhando com ela diariamente, e a justiça privada e o sistema privado. O sistema privado tem um juiz, né, investido pela lei, que passou no concurso público, e uma decisão, né, que é dada por ele, né? Então, tranquilo, ele tem poder para fazer isso. Pelo sistema privado, né, depende da vontade das partes para serem escolhidos, as partes vão lá, escolhem o julgador e ele dá uma sentença. Mas é diferente, né? É como se as duas pessoas que estão brigando vão lá, escolhem uma pessoa e aquela pessoa vai ser o árbitro e essa pessoa vai julgar o litígio. Não é tão simples, pessoal, mas pode ser muito vantajoso. Tranquilo? Estão falando comigo? Não. Acho que não. Vejam lá. Pode ser uma coisa não tão simples, né? Num primeiro momento. Mas, para alguns litígios, para algum tipo de discordância, algum tipo de conflito, pode ter certeza que é muito melhor. Tá? Na sequência da disciplina, eu vou trazendo mais supostas vantagens e também desvantagens, na minha visão, com relação à adoção de um procedimento arbitral. Beleza? Feita essa observação, que é diferente eu ter a justiça estatal e a justiça privada, né? Também posso fazer a distinção que existem métodos adversariais, né? Que é a heterocomposição. Nesse método adversarial, eu tenho um adversário, né? Isso, eu preciso de um terceiro para julgar. É o caso da nossa arbitragem. Vou lá e escolho quem vai ser o juiz, quem vai ser o árbitro. Se eu estou diante do judiciário normal, da justiça estatal, ela é um procedimento de heterocomposição. Por quê? Normalmente é adversarial. Tem uma briga ali e alguém vai dar a decisão propriamente dito, né? A solução do mérito vem de fora para dentro, ou seja, não são as partes, é alguém que decide e impõe a decisão propriamente dita. É o caso daquele processo judicial onde não teve acordo e que o juiz deu uma sentença no final e julgou o litígio. E a decisão não saiu das partes, a decisão saiu de alguém de fora que analisou o caso concretamente e determinou o que lhe parecia mais justo. Claro, seguindo a lei civil, procedimento previamente conhecido, numa decisão devidamente fundamentada, da qual cabia recurso, da qual tem vários princípios aí, garantias constitucionais e processuais, que garantem que ela possa ser o mais justa possível. Qual é o problema? Ela é cara para o Estado e ela é morosa para as partes. E às vezes ninguém sai feliz, ok? Por isso que a gente fala, olha,
a justiça estatal não é a melhor coisa do mundo. Qual outro método, pessoal? Os métodos consensuais ou a autocomposição. Quando eu falo de autocomposição, eu estou pensando assim, pode até ter um terceiro, né, que facilita que as partes se encontrem para ter uma solução, mas esse terceiro, esse mediador, não é um árbitro. O árbitro dá a decisão. O mediador não. O mediador, ele conversa com as duas partes para que as duas partes cheguem de comum acordo em uma solução, em uma decisão. Não, então eu abro mão disso, você daquilo, fazemos assim e a coisa chega a seu final, tá? Então, este é um método de autocomposição. Nós vamos ter métodos de alternativo ao judiciário, tanto de heterocomposição quanto de autocomposição. Tá? O judiciário também pode incentivar o acordo, assim como ele pode impor a decisão. E nós podemos pegar um procedimento arbitral, onde o árbitro escolhido vai impor sua decisão, e podemos ter uma solução por meio de um procedimento de mediação, que pode estar dentro ou fora do judiciário. Né? Então, mas sempre quando eu estou falando de um acordo, de uma autocomposição, eu parto da ideia de que todo mundo sai ganhando, porque ganha no tempo, as partes são protagonistas da decisão, as partes contribuíram de forma ativa para que aquele resultado fosse obtido. Então, isso é uma coisa assim mais fácil de ser aceita pelas partes. Tá? É muito complicado, pessoal, quando chega o final de um processo judicial e a parte não aceita. Mas é um processo extremamente simples. Do que? De um acidente de trânsito que aconteceu aqui na Mariotinga, aqui em Ponta Grossa. A minha cliente nitidamente cruzou a preferencial, bateu no carro da outra parte. Daí ela foi lá, fez um acordo, pagou alguma coisa e tal, tudo certinho. E mesmo assim, a hora que ela terminou de pagar o que eles tinham acordado de boa, o cara entrou com ação contra ela. E ganhou mais uma grana agora. Mas eu falei para ela desde o começo, viu, eu vou fazer a sua defesa. Mas você é culpada. E o acordo que você fez com ele foi de boca. Não tem o que eu dizer. Podemos até descontar o que você já pagou, mas o que vamos fazer? Né? Então é difícil. Né? Qual que era o erro? Agora eu corri, fui até o final e chegamos a uma decisão que eu sabia que seria encontrada desde o começo, que eu alertei o meu cliente desde o começo e que ela chegou o dia dela ter que aceitar esse negócio e ela odeia, ela não aceita, ela fica... por mais ser um processo assim, pequenininho, perto de várias coisas que eu discuto, é uma pessoa assim, que vai ter uma dificuldade absurda para aceitar aquela decisão, porque a pessoa falou para ela uma coisa que depois mudou, que ela não conseguiu provar e que ela não aceita aquela decisão judicial. Isso é natural no judiciário. Essas coisas são assim constrangedoras, complicadas, difíceis, né? Bom, feita essa observação, a gente coloca aqui a questão do pilar autocompositivo, né? Quando que eu vou conseguir fazer essa solução de autocomposição, essa solução interna, né? Quando as partes estão assim em mais condições de igualdade. Então, se eu tenho duas empresas grandes brigando por alguma coisa, é mais tranquilo, todo mundo é mais esclarecido, todo mundo está representado por um advogado. Então, a coisa flui de uma forma mais natural. Agora, se eu não tenho partes em condições de igualdade, não tenho partes assim com facilidade para reger o negócio, é muito complicado. A gente fala assim, a igualdade das partes. As partes têm que ser tratadas de forma igual, não sei o quê, todo mundo tem que estar devidamente representado, e a gente acha que isso é uma coisa assim extremamente simples, natural, que todo mundo vê isso e que a gente nunca vai ter problema com essa situação. Gente, esta semana eu peguei um processo de uma ação de guarda, que a mãe veio e pediu, olha, não está certo, aconteceu um negócio, teve um processo, tal, teve uma audiência, e eu não concordo, eu perdi a guarda do meu filho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Teve uma ação de guarda
né, em que a mãe fez um acordo de passar a guarda, pagar alimentos, fazer tudo para o pai. Ah, é normal isso? Pode ser feito. Mas é uma moça de 20 anos de idade, né, que abriu toda a vida cuidou do filho, que do dia para a noite abriu mão de cuidar do filho e numa ação onde ela fez um acordo na audiência de conciliação no Sejusc. Beleza. Gente, ela não estava nem acompanhada do advogado. Eu olho no processo, puxa vida, mas ela fez o acordo, não tem o que eu falar agora. Mas daqui a pouco eu olho, nossa, mas ela não estava acompanhada de advogado. Ela falou, depois ela vem, pessoa super simples, ela vem e fala para você, eu nem consegui falar direito porque eu não me entendi, eu estava com vergonha. Eu confesso que acho difícil de acreditar numa coisa dessa hoje em dia, mas o que eu vou alegar? Eu vou alegar a nulidade do procedimento porque ela estava desacompanhada do advogado. E não existe lei que possibilite isso. Nem aquela parada assim para perguntar, para nomear alguém dativo foi feito. Tá? Então, por quê? Porque as partes têm que ter igualdade de condições para chegar numa autocomposição. Se não existir igualdade, não tem como eu pensar nessa situação. Não tem como eu dizer que alguém que está acompanhado por um técnico, um advogado de um lado, por alguém que está sozinho do outro, está em pé de condições, está em igualdade. Não tem igualdade nessa condição e não existe lei que diga que eu vou suprir isso por nada, ok? Essa igualdade, né, tem que ter negociação, conciliação, mediação. Em qualquer situação, eu tenho que ter essas coisas básicas para que a parte consiga fazer aquilo que interessa para ela, né? Tem que ter interesse, tem que estar consciente efetivamente do que está acontecendo para que isso seja possível. Né? Vamos fazer um acordo, o acordo resolve tudo. Gente, fazer um acordo que não serve para nada é a coisa mais simples do mundo. Trabalhei anos no NPJ, pessoal, aqui em Ponta Grossa. No NPJ da Unopar, que era o NPJ que mais movimentava processos aqui em Ponta Grossa, era normal você pegar lá acordo assinado uma parte, outra parte, sem homologação, sem nada. Puxa, aquilo tem validade? Tem, mas é tão frágil, né? É tão complicado, né? Por que você não pega aquele acordo, não faz uma petiçãozinha, não pede para o juiz homologar e aquilo ali tem uma validade completamente diferente? Por quê? Porque você precisa disso. Chega na hora de fazer, eu não sabia, não é isso, falta um documento, o sujeito fez, não trouxe o que tinha que trazer depois, essa assinatura não é minha, né? Então, passe para o pilar da homologação, veja bem certinho se está tudo correto, para não ter problema com relação a isso. Se o pilar da autocomposição é a autonomia da vontade, é aquela plena capacidade, a plena representação, ditada pela igualdade entre as partes, quando eu falo de procedimentos heterocompositivos, aonde vem alguém e impõe a decisão, eu vou dizer, tem que ter alguém com poder, né, para tratar desta situação. Se o direito for indisponível, né, eu não posso abrir mão desse direito. Se ele é indisponível, não tem como eu fazer acordo. Como é que eu vou fazer acordo com direito indisponível, com direito que eu não posso abrir mão? Não dá para fazer isso. Então, se eu estou falando de um direito indisponível, naturalmente o meu método de solução de controvérsia vai ter que ser heterocompositivo. Vai ter que ser por alguém de fora, analisando a situação e dando um veredito com relação ao procedimento arbitral e assim por diante. O terceiro, devidamente capacitado, constituído, capaz, né, especificamente para aquele caso, vai dar uma decisão que vai substituir a vontade das partes, ou seja, vai impor uma decisão. É o que acontece no processo judicial, mas é o que pode acontecer num procedimento arbitral. Bom, estou falando mais ou menos rápido, pessoal, porque eu acho que é uma coisa que vocês conhecem. Imagino não estar falando de absolutamente nada tão diferente para os senhores. Mas, voltando à aula, né, Marco Civil desta situação, do nosso sistema alternativo. Diz para nós, o Código de 2015, né, que é dever do Estado promover a solução consensual dos litígios. Né?
E daí a gente tem um trecho lá no artigo 3º, parágrafo 3º, que é a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Então, está colocado no artigo 3º do Código de Processo Civil? Tá, mas está em muitos outros lugares, pessoal. Tá? Então, é uma coisa que está assegurado no CPC, mas que também está mencionado em outros lugares. Por exemplo, antes mesmo do Código de 2015, nós já tínhamos a Resolução 125 do CNJ, né, que instituía a Política Judiciária Nacional de Tratamento, né, que criou o SEJUSC, os núcleos permanentes de solução, que focava no quê? Vamos conciliar, vamos resolver, vamos trazer outra alternativa que não a imposição de uma sentença judicial aos litígios, né? Então, essa é uma visão já assim, que não vem só do Código de 2015, ele já vem de muito mais tempo. O próprio Código anterior, de 73, ele já mencionava a necessidade da conciliação, a necessidade de uma tentativa de conciliação. O que muda, basicamente, de um código para o outro? O Código de 73 previa uma audiência de conciliação. Qual que é o problema, né? Eu me formei como advogado em 99, né? Então, de 99, em 15 anos antes do Código de 2015, vou dizer para vocês como funcionava, né? Os juízes nem entravam na audiência de conciliação. Tinha juiz que dava um despacho perguntando, tem interesse de conciliar? Não tem? Então desmarca essa audiência. E assim por diante. Tá? Assim falando da Justiça Estadual. No Código de 2015, o que muda? A gente ainda tem isso, mas não precisa nem ser feito pelo próprio juiz. Pode ser pelo núcleo, pode ser pelo SEJUSC, pode ser por alguém que tenha mais capacidade para fazer isso. Então, nós criamos uma estrutura um pouco diferenciada para fazer essa parte do processo. Então, não é mais um juiz que nem vai entrar na sala. Tá? Nós temos aí, a partir do Código de 2015, né, criação do SEJUSC, propriamente dito, né? Nós temos uma forma um pouco diferente que tende a ser mais eficiente com relação a isso. Lógico, gente, vai ter uma aula, vou falar sobre isso e vou fazer inúmeras críticas, porque eu acho que está longe de ser o ideal, mas, obviamente, que é uma evolução. Além disso, pessoal, além do Código de Processo Civil, da resolução do CNJ, nós temos que mencionar ainda, existe desde 96 no Brasil a lei de arbitragem, né, que é onde eu vou tratar de direitos patrimoniais disponíveis. Eu posso escolher uma pessoa, escolher alguém com capacidade técnica, né, com alguns requisitos mínimos, para julgar o meu litígio, para resolver o meu problema, que não necessariamente seja um juiz de direito, nem mesmo um bacharel em direito. E nós vamos ter aqui, de 2015, a questão da mediação judicial e extrajudicial, que traz uma série de vantagens, peculiaridades, né? Tentando, assim, melhorar muito a questão da mediação e também buscar soluções ao litígio de uma forma diversa do processo contencioso judiciário. Ok? Negociar, pessoal, conversar, falar, argumentar, é a base de tudo. Tá? Ser uma boa argumentação, ser uma boa retórica é algo que é bom para um vendedor, para um operador do direito, isso é fundamental, isso é essencial, é necessário, né? Então, tem que lidar com o problema, falar, tem que ter base para isso, né? Temos que ter, assim, negociações. Modelos integrativos, onde todo mundo ganha, distributivo, onde eu tenho competição. A gente modela isso mais na sequência, vamos ser mais específicos com relação a isso, né? Mas qual que é a ideia? Pegar as pessoas, separar o problema, né? E tentar resolver isso da melhor forma, mais efetiva possível, tá? Mas, chave, negociar, pessoal, abrir mão, fazer com que as pessoas abram a mente e entendam efetivamente o que é melhor. Essa semana, pessoal, eu atendi um caso que era o que acontece? Tem um terreno, um Castro, que foi feito uma campeão coletiva por um órgão público qualquer lá,
né? E o terreno vale uma grana. Daí veio a família, ficou apenas com um filho. E esse filho com a mulher dele. Os outros, olha, nós permitimos, não vamos falar nada, mas só que depois tem que dar a nossa parte. O que aconteceu? Saiu a sentença do processo coletivo, este filho separou da mulher, a mulher está morando na casa, não quer sair, e aquela confusão. E daí os outros irmãos, e o que era nosso? Daí eles me procuraram para entrar com processo, para falar isso. Ele falou, puxa vida, o que eu posso fazer, pessoal? Né? Ou eu entro fazer o divórcio, pago a parte dela e boa, porque vocês demoraram para falar isso, ou a gente está no prazo de entrar com uma ação anulatória. Se eu entrar com uma ação anulatória disso, poxa, vai ter que anular esse negócio, fazer tudo, vai demorar, pode ter recurso, não sei o quê, e é um processo coletivo. Vai ser bem complicado e vai chegar no final, ninguém vai ter documento, a gente vai ter que usar o inventário de novo. Resumo da ópera, né? Para tentar fazer um acordo com a mulher, conversar, quanto que você quer de 10 mil, beleza? Para tentar fazer a anulação, e resolver tudo, quanto que é de 30 mil. O que as partes escolheram? Nós pagamos 30 mil, Ed. Não queremos conversa com elas, queremos brigar. É isso que não pode acontecer, pessoal. Claro que o Edi, por um lado, se você estiver falando com o Edi, professor de direito, e aí vem o problema do advogado. Para parte, mas é muito melhor nós tentar resolver isso por bem, vai gastar menos, né? Mas eles não querem, eles querem resolver brigando, né? Para mim, não é ruim. De 10 para 30, não tem diferença, a diferença é considerável. Do meu lado, o trabalho aumenta, mas não é um processinho a mais, né? Mas para eles têm amor à briga, ok? É isso que a gente tem que estar preparado para esclarecer para o cliente, olha, não vale a pena, não é uma coisa, vai demorar muito e a gente não tem certeza do que vai chegar no final. Então, qual que é o caminho? Negociar. Conciliação, né? Um terceiro conciliador, né? Não vou entrar no mérito com relação a isso, né? Tentar mostrar, ver as vantagens, colocar isso. E uma coisa que eu acho interessante, pessoal, é que a conciliação, a figura do conciliador, a figura do mediador, na experiência que eu tenho em audiências de conciliação e mediação, normalmente, quando é alguém de outra área que não do direito, eles têm mais fluência, eles têm os argumentos deles são melhores do que dos operadores do direito. Nós, infelizmente, nós do direito, temos aquela coisa de amor à briga, né? Então, se alguém, por amor, você faz medicina, por amor, você faz pedagogia, veterinária. Agora, por ódio, por quem gosta de brigar, faz direito. E esse é o problema, gente, né? Parece palhaçada, parece que eu estou falando uma brincadeira, mas tem um certo fundo de realidade nisso, pessoal. E isso não é melhor para ninguém. Principalmente é horrível para os clientes. Tá? Todo mundo perde com esta situação. Mediação, restabelecer o diálogo, tentar conversar, fazer com que o mediador tenha a função de ser um facilitador, de priorizar que as coisas se resolvam, que a família, que os vizinhos voltem a conviver harmoniosamente, né? Então, além de resolver o problema pontual da questão financeira, tentar priorizar, buscar um padrão, melhorar o relacionamento, só que isso é quase impossível de acontecer na prática, pessoal. Muito difícil. Claro, é o objetivo? Sim. Deve ser dessa forma? Claro. Né? Grande vantagem da arbitragem, pessoal. Eu escolho quem vai julgar. Também existe um outro problema, né? Normalmente, quando eu tenho litígio, na maioria dos casos que eu vejo, eu briguei com a outra parte, eu nem converso com a outra parte. Agora, adianta eu dizer que a grande vantagem da arbitragem é escolher o julgador? Por quê? Porque ele é mais técnico, porque ela pode ser mais rápido, porque dela não tem recurso, porque ela pode ser sigilosa. São vantagens? São.
Mas tudo isso exige que um nível de esclarecimento dos envolvidos muito grande. Por quê? Porque eles vão ter que adotar o procedimento arbitral e estarem de acordo com a escolha de quem vai julgar o processo. E isso não é fácil. Isso é fácil se eu estiver falando de uma briga por uma propriedade intelectual, uma propriedade industrial, onde pessoas extremamente esclarecidas, que sabem o que podem perder, o que podem ganhar, para eles é fácil convencer a vantagem no procedimento arbitral. Pro povão diabólico, que não conversam, é muito difícil, tá? Mas é lógico que, caso a caso, a gente tem que verificar essa situação. O problema, né, a limitação, é que quando eu vou resolver um litígio, seria ótimo se, ao chegar ao final da decisão, automaticamente aquela parte vencida fosse lá e praticasse o ato, né? Então, puxa vida, putz, perdeu, então tá aqui, pago o que eu tô devendo. Mas nós sabemos que não é bem assim que a coisa funciona. Então, muitas vezes você chega numa decisão e aquela decisão não é cumprida voluntariamente. Não cumpriu voluntariamente, eu vou ter que exigir o cumprimento, vou ter que entrar na fase de execução daquela decisão. No judiciário, isso já é natural. É só sair da fase de conhecimento para a fase de execução, fase de cumprimento de sentença. Tá? Quando eu estou diante dos meios alternativos de solução de controvérsia, esta situação é mais complexa. Por quê? Porque no judiciário é apenas uma fase do processo. Só protocola uma peça nova, o juiz muda a classe processual de conhecimento para cumprimento e vida que segue. O processo continua. Quando eu estou falando de um procedimento de mediação, conciliação, arbitragem, seja lá o que for, não existe isso. Você tem que começar tudo do zero perante o judiciário. Por quê? Porque esses mecanismos alternativos, esses mecanismos fora do judiciário, não têm poder coercitivo. Não tem oficial de justiça para ir lá e cumprir o negócio. Não tem como fazer uma busca e apreensão. Então, não dá para fazer isso. Porque a coerção é privativa do Estado. Só o Estado tem o poder de exigir o cumprimento das suas decisões. Bom, feitas todas essas considerações, a gente tem que pensar assim: perfil do advogado cooperativo, pessoal. É aquele cara que entende a necessidade, que tem que cooperar, que é a melhor coisa a resolução adequada do litígio, né, que está capacitado com isso, que sabe o que pode ser feito, que está consciente, que está preparado para propiciar o que é melhor para as partes. Para vocês que quando eu vou dar aula dessa disciplina, e já aconteceu diversas vezes, eu me sinto extremamente mal com relação a isso, porque eu não me sinto muito à vontade. Por quê? Porque eu estou falando para vocês o que é correto, mas não é o que está na minha cabeça. Tá? Eu gosto muito mais de entrar com um processo, brigar, rasgar os papéis, fazer o que for, xingar o cliente contrário na audiência, do que entrar no acordo. O acordo não é a minha cultura. Mas eu, Edi, que é burro? Não. É fruto da minha formação. Eu fui formado num curso de Direito que não existia nem essa disciplininha de 6 meses aqui de um semestre falando das vantagens da conciliação, da mediação. No meu tempo é amor à briga, ok? Era litígio. A gente queria processar todo mundo, né? Normalmente o bacharel de Direito ele sai da faculdade brigando com todo mundo. Você já não estava brigando dentro da faculdade com um monte de gente enquanto eu estava lá. Você já não brigou e não processou o colega de classe. Por quê? Porque aprende a pensar dessa forma. Hoje, vocês ainda têm essa advertência. Vocês ainda têm essa situação, viu? Ganha mais, é melhor, é bom para todo mundo, é melhor para o cliente. Se o advogado tender a ser cooperativo, ele tender a levar para uma solução de conflito amigável, mais adequada. Num primeiro momento você pode não ficar tão feliz, mas resolve a tua vida para sempre, ok? Esta é o que precisa ser valorizado, mas não é até hoje. E no meu caso, muito pior. Confesso para vocês, quando eu entro com um processo,
eu até tento, assim, dar uma negociadinha, mas a partir do momento que eu fiz a petição inicial, eu não quero mais saber de cor, porque é um erro da minha formação, ok? É muito difícil esta situação, então é normal, faz parte da minha cabeça, do meu funcionamento, preferir ter mais segurança mediante um processo judicial onde eu tenho liberdade para argumentar tudo que eu quero, do que me submeter a algumas coisas diferentes que eventualmente saem do meu controle, me tiram da minha zona de conforto, ok? Então eu, infelizmente, digo para vocês, dou aula disso, mas não me sinto à vontade, por quê? Porque eu não me considero um advogado cooperativo. Eu me considero um advogado extremamente competitivo, extremamente litigioso, ok? Por quê? Porque faz parte da minha formação. Eu aprendi a advogar dessa forma, né? Ética e mecanismos alternativos de solução de controvérsias. Claro que tem que ser ético. Claro, tem que haver imparcialidade, se eu for escolher alguém para julgar. Tem que ser independente. Não posso vincular alguém que está ali. Confidencial, claro, não posso sair dando palpite, contando para ninguém o que está acontecendo, né? E as partes têm que estar com compromisso de boa-fé. Não é porque é fora do judiciário que eu consigo deixar de lado coisas elementares como essas que nós estamos mencionando aqui, né? Estou falando, inclusive, que tudo que vai ser mencionado numa sessão de mediação, numa sessão de acordo, numa tentativa, tem que ser sigiloso. As partes têm que estar ali com uma certa tranquilidade. Quando você vai fazer audiência no Sejusc, é normal os caras não deixarem nem que o estagiário estar presente, né? Porque, quem é você? O que você está fazendo? Por quê? O que acontece? Por quê? Porque tem que ser sigiloso. Não é gravado? Não é gravado. Porque aquilo que vai ser ali vai ser conversado, vai tentar chegar a um consenso, e as pessoas têm que ter liberdade para tentar atuar naquele momento sem ter medo de eventualmente estar produzindo uma prova contra si, ok? Então, coisa simples, mas a gente trata com bastante especificidade na sequência, né? Imparcialidade como equidistância das partes, né? Lógico, não posso ter um julgador que esteja relacionado de nenhuma das formas com nenhum das partes que tenha interesse de ajudar alguém, né? Isso é uma nulidade processual bem simples. Método de solução de controvérsias e modernidade líquida. Lógico, nós estamos vivendo num advento, no mínimo, da digitalização de tudo, né? Então, eu me formei e advoguei em processo no papel 100%. Tenho o processo no papel feito com caneta de pena guardado nas minhas gavetas para mostrar para quem duvidar, né? Mas já vai fazer anos onde a gente está trabalhando com processo exclusivamente digital. E a questão da digitalização de tudo muda. Então, inclusive, trouxe o quê? Mais agilidade. Então, os métodos alternativos de solução de controvérsias, nesta modernidade ágil, nesta modernidade líquida que nós vivemos, dá margem ao quê? Puxa vida, agora essa solução alternativa pode lançar mão de disputas online, pode ser feito, não precisa estar presente, não precisa todo mundo sentar numa sala a mais, pode ser por meio de uma audiência online? Pode, né? Então, eventualmente, né, essa modernidade, esse acesso a mecanismos diferenciados, formas digitais, coisas que não precisam ser necessariamente presenciais mais, nos traz muita fluência, nos traz muita facilidade, ok? Então, diante disso, pessoal, lógico que tudo fica mais ágil, tudo fica mais fácil, tá? Mas com o cuidado que a gente deve ter. Mas é uma realidade que já alcançou o processo judicial como um todo. Hoje em dia, né, a gente vê que é tudo muito mais, vou dizer para vocês assim, é tudo online, né, todo mundo prefere uma audiência online, alguma coisa dessa situação. Por exemplo, pessoal, se você pegar a Justiça do Trabalho, o tribunal mandou todo mundo trabalhar no fórum novamente. Então, estamos lá trabalhando.
As audiências são na Justiça do Trabalho? São. As partes têm que ir na Justiça do Trabalho? Tem que ir. Vai lá, aqui, por exemplo. Mas se você for fazer audiência na vara, você chega aqui na primeira vara do trabalho em Ponta Grossa, o juiz não está na sala de audiência, o juiz está fazendo audiência do gabinete dele. E daí isso chega a ser meio que jocoso, né? Eu acho meio que o fim da picada um troço desse, né? Eles darem preferência para audiência presencial, porque o tribunal mandou fazer dessa forma, e daí o juiz, mesmo assim, não se digna a sair do gabinete para participar da audiência. Então, assim, por um lado tem vantagens, por um lado tem desvantagem, tem a frieza. Logicamente que quando você fazia audiência olho no olho, o juiz sentia a diferença, você fazia pergunta, você pressionava a testemunha, as coisas eram mais objetivas. Hoje não. Hoje em dia você tem uma audiência para comprovar tempo de trabalho na Justiça Federal, o juiz dá um despacho lá onde, em vez de ouvir a audiência, a testemunha, vai mandar o advogado gravar vídeo das testemunhas no escritório. O advogado grava o vídeo de 3 testemunhas no escritório, junto no processo, e não fazemos mais audiência de instrução, porque não precisa. Tá? Então, assim, puxa vida. Modernidade? Modernidade. Tem vantagens? Inúmeras, mas eu não sei se elas são tão absolutas assim. Tudo bem? Bom, é bastante coisa que eu falei hoje, mas eu acho que não é nada de novidade, né, pessoal? Revisão. O que eu falei? Os métodos alternativos de solução de controvérsia são métodos adequados à natureza de cada conflito. Então, eu vou ver, nesse caso aqui é melhor fazer um procedimento arbitral. Nesse aqui está fazendo uma conciliação, vamos tentar mediar aqui, colocar eles para conversar, que a coisa se resolve, né? Então, esse aqui não adianta, é complicado, um direito indisponível, eles não conversam com nada, então vamos para o judiciário. Tá? Então, sempre dá uma pensadinha com relação a isso. O método multiportas é o quê? O nosso sistema multiportas ele tenta ampliar a questão jurídica usando sempre um mecanismo alternativo, um alternativo mais adequado à situação colocada. Nós vamos ter autocomposição quando eu tenho mediação e conciliação. O mediador e o conciliador, eles estão servindo para quê? Para tentar colaborar a ajustar a vontade das partes, fazer com que as partes cheguem àquilo que eu preciso fazer de melhor. Heterocomposição, eu estou falando de um procedimento arbitral ou judicial, onde alguém de fora vai dizer a decisão para o processo, para o litígio existente entre as partes. Tranquilo, pessoal? Estão por aí ainda? Beleza? Basicamente, o que eu tinha que falar para vocês hoje era isso. A aula é de meia-noite, mas vamos lá. Eu acho que tem umas 3 ou 4 perguntas aqui. Responda isso aí para mim. Ridícula a resposta, né? Ninguém? Letra C? Eu acho que é, né? Triagem do conflito para o método mais eficiente, né? Então, tem como fazer diferente. Aquela questão do método mais adequado. Segundo, pessoal, sobre a mediação. De novo, professor. A qual? Mas essa inteligência artificial vai pôr só a letra C? Tá certo. Tá certo. Vamos lá. Tem que mudar o meu negócio. Terceiro, pessoal, qual a diferença entre conciliação e mediação? Isso aí caiu numa prova uma vez. Não é normal. Mediação obrigatória, conciliação secreta, são iguais. A mediação é heterocomposição. Eu acredito que seja qual? Pessoal, por quê? O conciliador sugere, ele está ali, ele dá umas ideias, mas ele não impõe nada. Mediação é obrigatória? Não. Conciliação secreta? Não necessariamente. As duas são iguais? Não. A mediação é heterocomposição? Não, porque a mediação não vai ser alguém que vai impor a decisão, vai ser as partes que vão alcançar a decisão do seu caso.
4. O princípio da confidencialidade garante o quê, pessoal? Isso é ridículo, né? A gravação para o YouTube. A gravação para o YouTube. Pois é. Então, lógico, confidencialidade é o sigilo. É errado essa resposta. Não tem como ser diferente. E a última, pessoal? O que o CNJ implementou? Prisão dos devedores. Você falou em prisão, Adri, eu vou dizer que é o processo exclusivamente físico. Pois é. Então tá aí, pessoal. 5 perguntas simples. Aqui tem uma bibliografia e tá tudo lá, tá? A aula é isso. Deixa eu fazer a chamadinha de vocês aqui, pessoal. Para mim aparece no Moodle agora, no Moodle não, no Jacquard aparece assim, eu clico aqui, vai lá pro Moodle. De vocês deve ser a mesma coisa. Gabriel, tá aí? O Vitor. Presente. A Adriele, tá aí? Presente. A Alessandra. Presente. Tá ali. Ana Caroline. Presente. Tá. Ana Maria. Presente. Antônio Anselmo. Tá ali. Antônio Júnior. Presente. Bruno. Acho que Bruno não. Carlos Eduardo. Também piloto atlético. Edenilson. Tá ali. Presente. Eduardo. Não. Helenice. Tá Presente. ali. Enzo tá ali. Presente. Evelyn. A Evelyn tava, gente. Eu vi ela falando, inclusive. Faline tá ali. Fernanda. Acho que tá as duas aí, né? Graziele. Presente. Presente. Gustavo. Não. Tá. Igor. Presente. Tá. Igor. Ele tá ali. Daí o Mudinho tá aqui. A Ivone tá aí? Tá aí. Tô aí, professor. O Jackson. Jackson, acho que não. Tá. Jaqueline. Tá. Presente. Jéssica. Tá. Presente. João Mauri. Esse aqui não tá hoje. Karine. Tá ali. Presente. Lorena. Acho que Lorena não tá. Luiz Guilherme. Tá. O Marcos. Tá ali. O Marcos Polaco tá aqui. Maria Fernanda tá aqui. Presente. Patrick também. Presente. Ricaele. Presente. Silvana tá ali. Presente, professor. Tassiele tá ali. E Tainá tá ali também. Bom, chamada feita, aula dada, tudo certinho.
vou fazer como sempre, salvar, colocar no Moodle e disponibilizar para vocês. Tudo bem, pessoal? Da minha parte, estão Professor. dispensados. Diga. Eu não me chamou, Sirlene. Puta, Sirlene, mas eu não chamei porque não está aqui. Eu não tenho como ter da falta, Silvana, Tranquilo. tá bom? É que eu... Sir, Sim. Sir, ontem Ah. na disciplina também percebi que não te chamou na disciplina de ontem, que era com o Paulo. Que estranho. Uhum. Dá uma olhadinha com a secretaria. Vou ver. Obrigada. Tranquilo, beleza? Na minha parte, tranquilo. Boa noite. Beleza, pessoal? Bom, fiquem à vontade. Dispensados. E aí, Di, será que o operarião sobe este ano, pelo jeito? Ah, cara, não digo nada. E se você subir, cara, é 3 meses lá em cima, daí já desce de novo. Eu não tem sei, viu? Mas veja, tava sabendo que a prefeitura disse que também tá apoiando alguma coisa lá, não sei. Apoia, mas, cara, é muito difícil.